nossa aula de história desta semana, páginas 82 até 87, semana de 21 a 25 de setembro. Então, vamos falar sobre o Brasil no início da República. Então, na aula anterior, nós vimos que o Brasil, o sistema de governo do Brasil foi modificado, da monarquia. Então, foi feita a proclamação da República e o Brasil, então, agora é uma república. Que tipo de mudanças você acha que ocorreu no Brasil após a proclamação da República? Como vimos no início da República, o Brasil ainda era um país predominantemente rural. A maior parte da população vivia e trabalhava no campo. Havia poucas indústrias e as cidades estavam começando a se desenvolver. A chegada dos imigrantes. O fim do trabalho escravo no Brasil resultou na mudança do perfil dos trabalhadores das lavouras, principalmente nas grandes fazendas de café. Na época, a principal riqueza do país. Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia. Experiências com trabalhadores imigrantes já aconteciam desde as primeiras décadas do século XIX. Muitas dessas tentativas não deram certo, porque se esperava que os próprios imigrantes custeassem as despesas da viagem e a instalação nas fazendas. Só a partir de 1887, o governo mudou de estratégia e passou a financiar o transporte e a instalação desses imigrantes nas grandes propriedades rurais. Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. A maioria deles eram italianos, portugueses e espanhóis. Mas vieram também imigrantes de outras partes do mundo, como os alemães e os japoneses. Então, observe aí essa foto, um grupo de imigrantes recém-chegados à Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo, no estado de São Paulo, no fim do século XIX. A hospedaria era o local em que os imigrantes ficavam alojados, provisoriamente, antes de serem enviados para as fazendas de café. Mas a maior parte desses imigrantes vinha para trabalhar nas fazendas de café, só que recebiam baixos salários e enfrentavam condições de vida difíceis e precárias. Solidariedade aos imigrantes. Como você viu, com a abolição do trabalho escravo, grande quantidade de imigrantes veio ao país para trabalhar nas fazendas de café. Eles enfrentavam duras condições de vida e de trabalho no Brasil, pois muitas vezes eram tratados pelos donos da fazenda como escravos. O que leva pessoas a deixar a sua terra e se aventurar em outro país? Muitas vezes, sem sequer conhecer a língua falada e os costumes da sua população. As pessoas podem deixar seu país por diversas razões: crise econômica, falta de emprego, guerras, perseguição, religião. O governo e a população do país que acolhe os imigrantes deve recebê-los bem, ajudando-os a se integrar à nova sociedade. Observe o gráfico e veja a quantidade de imigrantes que chegaram ao Brasil entre 2006 e 2015. Em seguida, reflita: o que podemos fazer para acolher melhor os imigrantes que chegam ao nosso país? Pesquisem o assunto e registrem as informações em um cartaz, Então, nós podemos, na verdade, muitas vezes até pensar, não só nesses imigrantes que vieram nesta época, mas mesmo na nossa escola, às vezes no seu bairro, que se muda uma pessoa vinda de outro país. Então, como você acha que deveria tratar essa pessoa, Às vezes chega um aluno novo na sua sala de aula. Então, escreva aí
Ou, se você preferir desenhar, né, fazer mesmo um cartaz, você pode estar fazendo um cartaz e escrevendo como que essas pessoas merecem, né, ser tratadas quando chegam num país novo, que ainda não conhecem, que não sabem quais são os costumes, não tem amigos. Então, pense a respeito disso e responda essa pergunta ou desenhe. A transformação das cidades. Apesar de não ter conseguido garantir cidadania à maioria da população, o governo se preocupava em passar uma imagem de progresso. Essa intenção se reflete até mesmo no lema escrito na nossa bandeira nacional: Ordem e Progresso. Uma das iniciativas do novo governo foi a transformação das cidades, que deveriam se tornar mais modernas, belas e higiênicas. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, construções antigas e ruelas estreitas foram demolidas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas. A população mais pobre, que vivia nos cortiços, foi expulsa do centro das cidades e acabou tendo que morar nos bairros da periferia. Mais tarde, esse processo levaria à formação de favelas e outras formas de habitação que ainda fazem parte da paisagem das cidades brasileiras. Então, observe aí a figura, né, essa foto. Diante do crescimento desordenado do Rio de Janeiro e do sonho das autoridades de tornar a capital do país semelhante às cidades europeias, foi iniciado um plano de reforma urbana que desalojou a população mais pobre, expulsando-a para a periferia. Ao lado, prédios demolidos para ampliação de uma avenida no Rio de Janeiro. Foto de 1905. Então, observe aí a foto. Observe a charge e responda as questões. Então, charge de Leônida Freire sobre a revolta da vacina, publicada na revista O Malho, de 29 de outubro de 1904. Então, observe aí com atenção, né, as pessoas, o que elas estão fazendo, todas elas com objeto na mão, né, indo para cima aí do que seriam os agentes de saúde. Então, olhe com bastante atenção essa charge. Nós já vimos que charge é sempre um desenho fazendo alguma crítica, né, criticando alguma coisa. Então, lembrando aí, né, então charge é um termo de origem francesa que significa, né, uma ilustração ou desenho humorístico, né, tem humor, com ou sem legenda ou balão, e que é mostrado pela imprensa. Tem por finalidade satirizar e criticar algum acontecimento do momento, tá? Então, só para a gente relembrar o que é uma charge. Quais elementos da charge indicam que está havendo um confronto, né, uma briga? A organização das pessoas em dois grupos, né, um avançando contra o outro, com objetos que podem ser utilizados como armas, além dos objetos atirados pela população em direção aos agentes de saúde, né? Então, observe aí até das janelas lá, as pessoas todas atirando objetos. Porque as campanhas de vacinação atual, né, o que acontecem agora pelos governos, são bem aceitas? Porque agora existem mais informações, né, em diversos meios de comunicação, então na internet, na TV, no rádio, sempre são cartazes que são espalhados nos lugares explicando, né, os efeitos e a importância das vacinas. Então, hoje em dia, as pessoas não brigam mais, né, para não tomar vacina, né? Pelo contrário, as pessoas vão no posto, tomam vacina, porque sabem que isso é importante. Observe o gráfico e faça o que se pede. Na virada para o século XX, o Brasil mantinha sua tradição de produtor agrícola. Justifique essa afirmativa no caderno com base nos dados do gráfico ao lado. Então, ó, observando aí, né, esse gráfico. Brasil, 1920. Indústria, 1 milhão.
serviços, 1,5 milhão, agricultura, 6.300.000, pessoas em atividade, 9 milhões, né? Então, por que que a gente tem que justificar essa afirmativa, né, ao lado aí? O Brasil mantinha sua tradição de produtor agrícola. Para a gente entender melhor, né? Eu tenho que justificar esta frase que eu grifei aí. O Brasil mantinha sua tradição de produtor agrícola. Agrícola é que se refere à agricultura. Então, observando aqui no mapa, você vê aqui, ó, essa corzinha bege, 13,8%, né? Pessoas que trabalhavam, então, nesse setor. No azul, 16,5%. E aqui, na agricultura, 69,7%. Então, a maior parte das pessoas em atividade era, né, 9 milhões que eram na agricultura. Então, por isso, o Brasil, né, mantinha sua tradição de produtor agrícola. Ok? Conseguiram entender? Observando aqui o gráfico? Certo? Então, respondam aí. De acordo com o gráfico, 69,7% se concentrava na agricultura. Continuando, fazendo história. Cidadania em ação. Projeto de lei. Para a convivência em comunidade, são necessárias regras ou leis. Elas garantem o funcionamento de diversos setores, como educação, saúde, transporte, segurança, entre outros. Quem elabora e aprova as leis é o poder legislativo. Esse poder é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que juntos formam o Congresso Nacional, localizado em Brasília, capital do país. Antes de ser aprovada pelo Congresso, uma lei é chamada de projeto, ou seja, é uma ideia que pode ou não ser transformada em lei no futuro. A aprovação de um projeto depende da sua aceitação pelos representantes eleitos pela população. Todos os projetos de lei apresentados precisam estar de acordo com a Constituição Federal, a lei máxima do país. Qualquer cidadão pode propor um projeto de lei. Veja no esquema a seguir o caminho que um projeto de lei percorre até ser aprovado e transformado em lei no Brasil. Então, observe aí, né? Primeiro, cidadão ou deputado propõe novo projeto de lei. Presidente da Câmara encaminha o projeto para ser analisado por uma comissão. Na comissão é escolhido um relator que estuda o projeto. O relator deve apresentar o projeto aos colegas deputados. O presidente da Câmara determina se o projeto deve ou não passar pelo plenário, onde será discutido e votado. Por fim, se não for aprovado, o projeto de lei é arquivado. Se for aprovado, o projeto vai para o Senado, a outra casa do Legislativo. Se aprovado, também no Senado, o projeto de lei segue para a sanção do presidente da República, que pode aprovar a lei com ou sem emendas. Por fim, a nova lei é publicada no Diário Oficial para que todos fiquem sabendo que a partir daquela data a lei entra em vigor. Leia o texto a seguir sobre um projeto de lei elaborado por João Pedro de Souza Melo, um estudante de 13 anos. Autor de um dos projetos de lei aprovados na Câmara Mirim em 2009, o estudante de uma escola particular de Brasília, João Pedro de Souza Melo, de 13 anos, considera a participação no evento uma experiência única, que contribui para seu aprendizado e o ajudou a ter uma visão mais clara do trabalho dos deputados. Seu projeto proíbe o fumo de cigarros perto de menores de 18 anos em lugares habitualmente frequentados por crianças, como parque de diversão. A Câmara Mirim é uma verdadeira aula de cidadania. Depois que participei, tive uma visão mais clara de como funciona a aprovação de um projeto de lei
Isso despertou meu interesse por projetos de lei. Pesquisei e aprendi muito, né? Aí a fala do João Pedro. Então, qual é o tema do projeto de lei elaborado por João Pedro? A proibição do fumo, né? Fumar cigarro perto de menores de 18 anos. Qual é a importância do projeto de João Pedro para a melhoria da vida das pessoas que vivem em comunidade? Então, pense a respeito disso e responda aí com as suas palavras, né? Que é uma resposta pessoal. O que você acha? Você acha que isso, né, que o João Pedro propôs, de proibir o cigarro perto de menores de 18 anos, ajudaria, né, melhora a vida das pessoas? O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Então, responda aí com a sua resposta pessoal.